Tesouros do Brasil chegou em Salvador, a capital da Bahia. Eu vim para passar uns 9, 10 dias aqui e vou mostrar tudo para vocês. Meu nome é João Vitor e esse é Tesouros do Brasil. Salvador é uma cidade com tanta história que eu não sei nem por onde começar. Os portugueses chegaram pela primeira vez no Brasil no ano de 1500, mas foi em 1501 que uma nova expedição portuguesa voltou para as terras recém-descobertas e atracou na região de Salvador. Era 1º de novembro, dia de Todos os Santos no calendário católico, e como era uma tradição da época, passaram a chamar esse novo pedaço de litoral de Baía de Todos os Santos. E outra coisa que é muito importante frisar é que não foi assim, os portugueses chegaram, colocaram aqui a bandeira deles, pronto, a terra dos portugueses. Nesse tempo de 1501 a 1546, os portugueses tiveram que travar várias batalhas contra os franceses, que estavam o tempo todo aqui, atracando em várias partes do país, tentando levar nossas riquezas, principalmente a madeira, para o Brasil. Portugal falou, chega. E aí eles mandaram uma mega missão, encabeçada por Tomé de Souza. Nessa missão, acho que foram mais de 1000 pessoas, eles já foram mandando médico, advogado, eles foram mandando tudo que você precisava para formar uma cidade. 29 de março de 1546, que Salvador foi fundada. Salvador tem esse nome porque uma das naus dessa comitiva enviada para Portugal se chamava São Salvador. E essa praça que eu tô leva o nome do fundador da cidade de São Salvador, Tomé de Souza. E aqui você tem a saída do elevador Lacerda, temos uma sede do governo municipal, que foi construída em 1985. Tem vários outros prédios, tem a Casa de Câmara e Cadeia, e aqui atrás de mim tá onde era a Casa do Governador, que como ela tá aqui hoje, não é o original. Ela foi reconstruída depois de um bombardeio. Depois eu explico esse bombardeio, que foi praticamente um golpe de Estado. Você tá nesse palácio aqui, você tem que saber quem foi JJ Seabra. Era um político muito influente da época, só que ele não era o governador geral. E como vocês sabem, naquela época a eleição era uma coisa meio complicada, não era muito democrática, era uma coisa muito mais autoritária do que democrática. E ele estava insatisfeito porque ele não conseguia ascender na carreira política dele. E aí dizem que foi ele que articulou o bombardeio. Na verdade, eles fizeram a cidade de refém, deram um prazo, não atenderam esse prazo para poder se entregar e ele bombardeou. Destruíram esse prédio em 1912. Foi o bombardeio de Salvador. Então, por mais que algumas pessoas digam que não foi ele, que não tem nada exatamente ligando ele, falando que a ordem partiu dele, só que por coincidência ou não, quer dizer, não coincidência, ele se tornou o governador-geral depois desse bombardeio, reconstruiu esse palácio em 1919 e o governo dele durou muitos anos. Que lindo! Eu tô impressionado. Me falaram que tinha acabado de ser restaurado, mas eu tô impressionado com isso daqui, porque tá como se tivesse acabado de construir. Tá em perfeito estado.
Eu não sei nem para onde apontar a câmera. É tudo tão lindo. Uma curiosidade sobre essa igreja é que ela foi sendo construída ao longo de muito tempo. Ela não ficou pronta de uma vez só. Então nela você consegue observar várias fases do barroco, chegando até o rococó. Até mesmo antes de você entrar na igreja de São Francisco, você dá aqui por esses corredores do mosteiro ou do convento de São Francisco e que são cobertos de azulejos. Esses azulejos foram todos feitos em Portugal e trazidos para cá. E o principal objetivo desses azulejos era ensinar as pessoas. Você imagina, a alfabetização naquela época era praticamente nula, muito menos em latim. Então, que com essas imagens, o objetivo era que os fiéis viessem aqui para a igreja e, olhando elas, eles aprendessem alguma coisa sobre os ensinamentos da igreja, sobre o ensinamento de uma vida virtuosa. Mas aqui a gente está num quadrilátero, né? Então, cada parede significa uma coisa. Então, essa aqui tem as virtudes, aí essa daqui, a outra parede, explica um pouco a passagem sobre vida e morte, e tem uma ali sobre vida pastoral, e outra parede inteira que é sobre como lidar com dinheiro. Mas eu vou entrar agora na igreja e mostrar para vocês um pouco dessa ironia dos franciscanos, né? Com volta de pobreza, volta de desapego ao material e a riqueza e a opulência que tem dentro da igreja. Tá vendo a quantidade de ouro aqui nessa igreja? Dizem que são 800 quilos de ouro. Você pode notar que essa igreja aqui dos franciscanos ela é muito menor que a catedral que era dos jesuítas, porque os franciscanos foram uma das últimas ordens a vir para o Brasil. Então já não tinham terrenos muito grandes e isso também se reflete na opulência da igreja. Eles queriam chegar chegando, que as pessoas conhecessem, que fossem para a ordem deles. Então por isso que eles já vieram com essa quantidade absurda de ouro para poder impactar mesmo. E eles construíram de uma vez só, comparado com outras igrejas do mesmo tipo. A igreja tem um estilo só de barroco, ao invés de a catedral ali que a gente tinha até rococó. Detalhe, é muito entalhe, é muito friso, é tudo muito rico de informação, é muita ostentação, é bem irônico mesmo esse voto de pobreza deles. E finalizando o nosso tour histórico caminhando aqui pelo centro de Salvador, eu tô no Pelourinho. Pelourinho, na verdade, era um poste, um instrumento de tortura e humilhação utilizado pelos senhorios para poder castigar os escravos em praça pública. E eu tô finalmente enfrentando uma ladeira no outro sentido, porque meu hotel fica no lugar mais alto. Então eu passei o dia inteiro meio que só descendo. Agora chegou a conta para pagar. Isso daqui é a ladeira do Carmo, que dá exatamente no convento do Carmo. O primeiro hotel que eu vou ficar aqui em Salvador é o Hotel Pestana Convento do Carmo Hotel, que é um hotel lindo, é o primeiro hotel histórico do Brasil. Ele foi construído para ser um convento em 1586 e é um prédio super emblemático aqui de Salvador. Fica bem no Pelourinho, bem no centro histórico. Essa estrutura aqui é tão rígida e tão sólida
que em 1624, durante a invasão holandesa de Salvador, os portugueses e os baianos se refugiaram aqui, e foi aqui também que no ano seguinte, em 1625, os holandeses assinaram a rendição e saíram daqui de Salvador. A primeira vez que eles abriram isso daqui como um hotel foi em 1970, porque não tinha mais já tanto frade para ocupar celas, que é como eles chamavam essas hospedagens dos frades, as celas, e então eles abriram como um hotel. Hoje o hotel está passando por uma ressignificação. Ele foi um hotel muito chique, muito caro aqui de Salvador, e hoje ele está voltando e focando mais nesse aspecto de hotel histórico, e é uma viagem no tempo mesmo, você passear pelos corredores. Vou mostrar tudo aqui. Acabei de dar uma sorte. Eu tinha ouvido falar que aqui na Igreja do Carmo tinha uma sacristia incrível e linda. E eu tava voando com drone, fazendo umas imagens, e aí chegou um frei pra mim, um cara com a roupa de padre, chegou pra mim: "Você tá filmando aí?" Eu falei: "Tô. Tem como você filmar perto da torre, porque a gente tá com problema de manutenção nela, e eu queria umas imagens de perto." Eu falei: "Claro." E eu falei: "Você é daí da igreja?" Ele falou: "Tem como eu visitar a sacristia?" Gente, foi o melhor pedido que eu podia ter feito. Ele me mostrou uma sacristia, que é uma coisa impressionante, não tá aberta ao público. Eu tinha ouvido falar que se você tá hospedado aqui no Pestana e pedisse com jeitinho e conseguisse, eu conseguia visitar essa sacristia. Tudo dourado, rebuscado, detalhado. Eu sei que eu vou estar repetindo muito isso aqui em Salvador, porque é tudo muito barroco, mas eu fiquei impressionado e tô muito feliz de ter conhecido esse lugar super exclusivo. Semana que vem tem mais vídeo de Salvador. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal e assista os outros vídeos que a gente tem por lá. Meu nome é João Vitor e até a próxima.